Segue rolando a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o Vasco, mesmo com uma vitória em cima do Goiás, que deixou muito vascaíno aí emocionado, empolgado, né? Tá tendo muita dificuldade para chegar próximo do G4, porque além de ter que fazer uma sequência que o Vasco não fez durante o campeonato inteiro, que são várias vitórias, a gente precisa de umas 7 ou 8 vitórias nessas últimas partidas do Vasco. A gente tem que secar adversários. É claro que teremos alguns jogos contra esses candidatos diretos ao G4, a subir para a primeira divisão, que é o caso do Curitiba. O Vasco ainda enfrenta o Curitiba, mas alguns adversários a gente já jogou os 2 jogos e esses adversários andam ganhando e complicando a vida do Vasco na tabela, que é o caso do CRB e do Avaí, que ganharam ontem e abriram uma vantagem. Inclusive o Avaí entrou no G4 e eu acho que dificilmente o Avaí sai do G4 pelo futebol que eles estão jogando. Depois da vinheta eu vou voltar para falar dos jogos que tiveram na noite de ontem, que acabaram complicando a situação do Vasco na tabela, e vou trazer um depoimento do jogador Nenê em uma live que ele fez no seu Instagram, onde ele fez uma revelação curiosa. Diz que quando aposentar vai ser treinador, vai ser técnico de futebol, vai continuar trabalhando ali, só que dessa vez de fora ou ali do lado no gramado. Então ele entrou aí com concurso de licença para ser treinador e pretende ser técnico assim que parar de jogar futebol. Gente, eu penso em ser treinador, não tinha essa ideia. Hoje eu decidi, vou me tornar treinador, estou fazendo a licença B já da CBF. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo continuar sendo indicado no YouTube. Eu falei, falo de Brasília por força do hábito, ainda estou no Goiás, estou aqui em Caldas Novas, último dia, estou já indo para o meu estúdio. Graças a Deus vou poder gravar na minha casa, do meu lar, mas conto com o seu joinha, o seu like, que é fundamental. E você que chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram, beleza? Antes de começar a falar da tabela, dos jogos, da situação do Nenê, eu queria só deixar um recado aqui que eu acho que é muito importante. Nada mudou, gente. Com relação, lógico que há uma frustração por não haver uma decisão favorável ao que a gente acha legítimo, que é a candidatura ou a presidência do Levinciano. Mas nada mudou, a gente vai continuar cobrando esses gestores que entraram da maneira que entraram, vamos continuar batendo. E tem gente que vem aqui, mas você fala muito de política, fala, e vou continuar falando. A veia do canal é essa, quem acompanha sabe muito bem disso. A gente fala de futebol, a gente fala dos jogos, escalações, possibilidades, tabela, mas a gente fala da gestão, fala de política e fala de cobrança, e vamos continuar batendo. Se eu bati, agora eu vou dobrar a mangueira para bater dobrado, para doer mais, porque é assim, não me representam, não representam a maioria do torcedor vascaíno, e é assim que vão ser tratados, como pessoas não quistas, que não são bem-vindas dentro do nosso clube. Estão lá por uma manobra que fizeram e vão ser cobrados até o fim. Aliás, o Vasco subir para a primeira divisão não era nem motivo de festa. O Vasco tem a obrigação de ser colocado na primeira divisão, porque vocês, canalhas, colocaram o Vasco na segunda divisão. Esse recado eu tinha que dar, nada mudou, vamos continuar falando de futebol, vamos continuar falando de Vasco, e deixa que as coisas que tem que acontecer na justiça aconteçam na justiça. Graças a Deus a gente não fica martelando. Eu até cheguei a falar do julgamento, porque era uma coisa que ia acontecer, mas tenho evitado fazer lives, tenho evitado falar do assunto, de criar expectativa. O meu negócio é falar e cobrar esses canalhas que assumiram o Vasco e destruíram com o nosso clube, tá bom? Se você não gosta de política, se você não gosta de ouvir críticas à gestão,
eu te convido a deixar de assistir o meu canal e vá assistir canal de Passador de Pano, ou vá assistir a Rede Globo, Sport TV, tem milhares de canais para você assistir. Você não é obrigado a assistir o meu conteúdo para ficar enchendo aqui a porra do meu saco nos comentários. Não vou dar moral para você nem te responder, eu só bloqueio porque eu não tenho paciência para passador de pano, pau no rabo, que nem vocês que estão vendo o Vasco afundando e ainda defendendo esses gestores mau caráter. Está dado o recado, vamos falar. Eu vou começar falando de futebol, né? Ontem a gente teve algumas partidas valendo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e mesmo com a vitória do Vasco, a gente acabou se complicando por causa dos resultados. O Avaí ganhou por 2-0 do Londrina, aquele Londrina que ganhou do Vasco, que abre as pernas agora para todo mundo. Então o Avaí ganhou do Londrina 2-0. O Náutico, que outra hora era forte candidato a ser campeão da Série B, perde para todo mundo agora, tomou outra taca em casa para o CRB, 3-1 para o time de Alagoas. O Curitiba pegou o nosso próximo adversário, e eu tô acompanhando os jogos, viu? O Confiança deu um calor no Curitiba, meteu 1-0 no início do jogo, segurou esse 1-0 até o final, quase 50 do segundo tempo, quando o Curitiba empatou a partida. Então ficou 1-1 e o Confiança quase que sai de lá com uma vitória em cima do líder do campeonato, jogando em Curitiba. O Confiança, que nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 vitórias. Vou repetir, o Confiança não perde há 5 jogos, está lutando para não cair para a Série C. E o Vila Nova ganhou do Operário por 2-1. O Vila Nova ganhou do Operário por 2-1. O Operário, que conseguiu detonar o Vasco em 2 jogos, 2-0 nos 2 jogos, fora o baile, não ganha de ninguém. Todo mundo atropela o Operário. E o Vasco, coisa linda, né? Não conseguiu ganhar do Operário, nem empatar. Então, esses foram os principais jogos que mexem ali na parte onde é interessante pra gente na tabela. Hoje a gente tem o jogo Guarani e Cruzeiro, Vitória e Botafogo, CSA e Ponte Preta. Na quinta-feira o Sampaio Corrêa enfrenta o Remo. É isso, o Vasco, além de ter que emplacar uma sequência de vitórias, ainda tem que torcer para vários desses times perderem, senão ele pulou a situação de 10º do Vasco, que ficou ao longo do campeonato. Ela melhorou com essa sequência do Diniz e hoje a gente está ali brigando para ser 7º, não consegue chegar à 5ª colocação ou brigar para entrar no G4 ainda, porque além de ter uma sequência de vitória, a gente tem que contar com a sorte ou secar adversários, não um adversário, vários adversários, como é o caso do CRB e do Avaí. Aliás, o Avaí está fazendo um excelente campeonato, jogando muita bola, e para mim, Curitiba e Avaí, os dois sobem para a primeira divisão. Aí fica a briga ali, Botafogo, que deu umas tropeçadas, mas também é forte candidato a subir, e uma última vaga, CRB, Vasco, enfim. Na tabela está o Curitiba em primeiro com 53, o Botafogo em segundo com 47, CRB 47, Avaí 46. Goiás vem em quinto com 45, Guarani 41, o Vasco com 40, CSA fechando ali os 8 com 38 pontos, ainda joga e pode passar o Vasco da Gama. Então você vê que mesmo se classificar o Curitiba e o CRB, vai ficar na briga ali nas últimas vagas. Botafogo, Avaí, Goiás, Guarani, Vasco. É muita coisa ainda para acontecer, é torcer para que o Vasco continue ganhando e secando o adversário, que é o que nos restou. É lógico que a gente fica feliz com a vitória em cima do Goiás, casa cheia, torcida voltando, dando apoio, mas é deprimente ver o estado que chegou o torcedor vascaíno de estar fazendo festa na segunda divisão, quase eliminado a possibilidade de voltar para a primeira divisão. Beleza? Tá dado o recado a respeito do futebol. Vou finalizar com uma live que eu vi do Nenê, onde o Nenê falou ou fez uma revelação que quando parar de jogar futebol vai querer ser técnico, e eu vou deixar esse trecho para você assistir. Ele é fera. Se eu penso o quê, ser treinador? Sim, e quais são suas referências? Gente, eu penso ser treinador, não tinha essa ideia. Hoje eu decidi, vou me tornar treinador, estou fazendo a licença B já da CBF. E minhas referências, cara, tem muitos treinadores que tiveram comigo, desde o meu começo aí, Luxemburgo, o Dair Helma,
Poxa, o Carlos Ancelotti é um cara que eu tenho muita referência. O Roger mesmo, assim, um cara muito inteligente. O Diniz, que está com a gente agora. Mas eu fico com o Ancelotti. Acho que esses daí. Mas vou até perguntar pro Diniz aí para já dar umas dicas, né? pra ver se eu tenho esse perfil. Perguntei pro Roger, ele falou que eu tenho esse perfil. Então eu tenho a ideia de ser treinador, sim. Mas não penso isso agora, mais pra frente. Bom, no próximo trecho da live ele fala sobre o maior objetivo dele no Vasco, que é fazer o time voltar para a Série A, e que tem um projeto a longo prazo com o Vasco. Se o Vasco quiser renovar o contrato dele no final do ano, ele vai ficar mais anos no Vasco da Gama e depois, como ele falou aí, ser treinador. Vou deixar esse outro trecho aí para você curtir. Qual que é o seu maior objetivo hoje com o Vasco? Meu maior objetivo hoje é acesso Série A. Não tem outro pensamento. Existe um projeto a longo prazo no Vasco? Projeto a longo prazo, claro. Por que não? Eu tenho um carinho, um respeito de todos ali. Tenho, né, até o final do ano que vem aí de contrato, e quiser renovar, a gente conversa. Vamos ficar mais alguns aninhos aí. É isso aí, pessoal. Tô voltando para casa. O próximo vídeo já deve ser gravado, com fé em Deus, dentro do meu estúdio. Conto com o apoio de vocês. Eu sei que essa situação da justiça ela acaba enfraquecendo a gente, deixando a gente desanimado, mas eu vou continuar lutando daqui e continuar vendo, contando com o apoio de vocês que estão lutando daí por um Vasco decente, sem pessoas canalhas que fazem ou fizeram o que fizeram com o Vasco e com a história mais linda do futebol brasileiro. Beleza? Até no próximo vídeo, já de casa. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.